Bom dia a todos. Estamos iniciando nossa conversa semanal sobre as avaliações do que essa semana que passou, última semana de julho, da forma como ela ocorreu com relação ao Covid-19. Ontem, número de casos confirmados ontem, 80, pacientes recuperados ontem, 4, negativos pelo dia de ontem, 177, 80 confirmados, 177 negativos, esse é um número interessante. Ontem não tiveram internamentos e óbitos comunicados no dia de ontem também nenhum óbito. É bom que a gente anuncie isso, embora possam ter acontecido os outros óbitos aqui na nossa cidade, mas lá no hospital de campanha não tivemos nenhum registro. Dos números totais, total de pacientes ativos em Feira de Santana, 1.820, casos confirmados de 6 de março até ontem, total de casos confirmados em Feira de Santana, 7.233, pacientes em isolamento domiciliar até ontem, 1.774, total de pacientes hospitalizados no município, 46, nós estamos nos referindo aqui ao hospital de campanha, total de recuperados no município de Feira de Santana, aí é total 5.270, e total de exames negativos, 6.834, de 6 de março até ontem. Total de óbitos, 143 registrados. A taxa de letalidade, que é a capacidade que a doença tem de matar até 31 de julho, em Feira de Santana, 1,99 por 100 mil, 1,99. Em Salvador, 3,10. Na Bahia, a média é 2,10. No Nordeste, 3,36. E no Brasil, 3,50. São os dados do governo federal e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. É importante que a gente tenha esse entendimento que, apesar dos números de letalidade em feira ainda continuarem baixos, a gente quer lamentar cada uma dessas 143 pessoas aqui de Feira de Santana que não vão estar conosco. Não é comparar apenas com outros estados ou apenas com o Brasil, mas é dizer que ainda continua se fazendo um esforço para nos manter bem abaixo das médias do estado e das médias do Brasil inteiro. Enfim, nós estamos realmente fazendo esse esforço e o esforço mostra o trabalho de uma equipe o tempo inteiro pronta para poder termos resultados que deviam ser melhores do que esse. Se nós não conseguimos ainda, mas nós vamos tentar fazer isso da melhor forma possível, até aonde a gente puder, para reduzir a quantidade de pessoas que venham a falecer aqui na cidade de Feira de Santana. As médias de casos positivos do mês de junho, 167 por dia. A média de julho foi 67 casos por dia. Essas médias não refletem a circunstância do mês inteiro. Média é alguma coisa que você tem na média, quer dizer, esconde os polos distantes, esconde as pontas maiores, tanto positivas quanto negativas, mas em termos de média, há uma média decrescente neste último mês em Feira de Santana. Isso é importante que a gente mostre. Não se trata de discutir se é pico ou é platô, mas há uma queda efetiva da incidência de casos novos. Portanto, é algo que é importante que seja informado para que a gente tenha ideia exata do que está acontecendo agora. Hoje, essa média, o secretário Edson nos informa, é a média de 27 dias. 7 dias, nos últimos 7 dias. Desculpa, nos últimos 7 dias de julho, comparados com os últimos 7 dias de junho. Obrigado. A formatação como está aqui, me deu uma informação que eu me equivoquei, estou corrigindo. Nos últimos 7 dias do mês de junho,
para comparação, 167. Dos últimos 7 dias de julho, 67. Então, é a comparação das 2 últimas semanas, é comparação por semana também. Hoje, internados no hospital de campanha da Prefeitura Municipal, 9 pessoas na UTI. Ocupação, então, de 50%. E de leitos clínicos, 22 leitos clínicos, dos 50, então nós temos aí uma ocupação em torno dos 30%. Em torno de 30% também. Desculpe, são 9 na UTI, então 50%, e 20 na enfermaria, 20 na enfermaria, lá dos 50 leitos. Nós temos um número de leitos disponíveis que nos dá a segurança de persistir nessas aberturas que nós estamos fazendo de retomada econômica na cidade de Feira de Santana. Esses são os números gerais. É preciso que a gente acrescente aqui os números do Hospital Clériston Andrade. Não temos esses números neste momento para que nós possamos fazer uma avaliação mais adequada. No início da semana, a gente não tem esses números de lá do Hospital Clériston Andrade, que funciona com os 10 leitos de UTI, que eles não desativaram no Hospital Clériston antigo, e na parte nova, anexa, mais 40 leitos que estão operando. Permanecem abertos os leitos do Hospital da Criança, para tanto mães quanto adolescentes, são mais 40 leitos de UTI, e nós temos aí as nossas UPAs, as nossas policlínicas, os leitos que estão disponíveis no Hospital da Mulher, também os 4 leitos, e um leito para neonatos também, todos eles estão prontos, se forem necessários, para serem utilizados. Enfim, esta retaguarda nos dá todas as condições de permanecermos nessa linha que nós estamos tendo, de uma flexibilização com relação a vários outros setores de comércio e serviços em Feira de Santana. Eu quero pedir à doutora Melissa Falcão, a infectologista que coordena todo o nosso trabalho, da nossa equipe de combate ao coronavírus, que ela pudesse também informar a situação, fazer uma análise do ponto de vista da infectologia e da sua observação, para que nós possamos acrescentar nesta reunião conosco uma palavra abalizada e tecnicamente super confiável. Melissa. Tem que abrir seu áudio, Melissa, por favor. Seu áudio está fechado ainda, Melissa. Bom, enquanto Melissa ajusta aí a sua participação, eu vou pedir ao secretário Antônio Carlos Borges Júnior que possa dar algumas informações com relação às questões de movimentação econômica. Agradecer hoje aqui a presença da Samara. Samara está conosco aqui hoje, é a nossa intérprete de Libras. Agradeço, Samara, a sua participação. É quem nos dá essa capacidade de ampliar as nossas comunicações e informações aqui na nossa prefeitura. Bom dia, prefeito, bom dia, secretários, amigo da imprensa, é um prazer estar aqui passando mais um decreto do governo municipal para a flexibilização da abertura de estabelecimentos de prestação de serviços de alimentos. Sai hoje, com início amanhã, no dia 4 de agosto, onde nós temos uma estrutura com 2 itens, restaurantes e lanchonetes. Os restaurantes terão almoço das 11 às 15 horas e jantar das 17 às 21 horas. A capacidade instalada deve ser de 40% do total de quantidade de mesas. Ou seja, quem tem 100 mesas trabalhará com 40, quem tem 10 mesas trabalhará com 4. E é proibido self-service. Todo o atendimento tem de ser à la carte. Após o atendimento, tem de ter a desinfecção do ambiente. Ou
seja, do atendimento da mesa que foi atendida. As questões de EPIs, estamos solicitando que toda a equipe de colaboradores se utilize máscaras faciais, além de utilizar álcool gel e o distanciamento de 2 metros. Nós estamos na questão da lanchonete, das 8 às 17 horas. São lanchonetes que basicamente trabalham no centro da cidade, a exemplo de Predileto. Se o áudio não está saindo bem, as pessoas não estão conseguindo ouvir. A informação, porque a gente não está conseguindo passar, ou o secretário Edson Borges, que está perto do senhor, pode passar essas informações. Quero pedir desculpas a vocês pela dificuldade do áudio. Estamos tentando ver se a gente consegue resolver essa questão. Está ouvindo agora? Alô? Eu vou retomar aqui, até que a gente consiga resolver essa... O secretário Edson Borges vai passar as informações. Não é melhor votação? Tá muito... Aí, eu que... Senta aqui. Diga aí. Retomando, bom dia a todos. Nós estamos fazendo o decreto que sairá a partir de hoje, início no dia 4/8, da flexibilização de abertura de estabelecimento de prestação de serviço de alimentação, basicamente restaurantes e lanchonetes. Na questão dos restaurantes, nós teremos aí o almoço das 11 às 15 horas e o jantar das 17 às 21 horas, utilizando a sua capacidade instalada de 40% desses estabelecimentos. É proibido o self-service, o atendimento deve ser à la carte e deverá acontecer a desinfecção das mesas após o atendimento. É proibido espaço kids e também é proibido eventos, comemorações e shows e música eletrônica. A será das 8 às 17, com a capacidade instalada de 50%, e vamos manter o distanciamento de 2 metros, tanto para fila, para pagamento, como também distanciamento das mesas. A FPI, a Fiscalização Preventiva Integrada, ela estará atuando à noite, principalmente, na questão do fechamento dessas atividades. O decreto sai hoje e, com certeza, nós teremos aí uma flexibilização, dando a condição daquele segmento que ficou basicamente 120 dias fechado, onde nós recebemos de várias manifestações do Sindicato de Bares, Restaurantes e Hotéis e também da Associação Comercial e outras entidades. Então, tudo isso foi analisado, conversado, buscado soluções, e os indicadores de saúde foram o balizador para que a gente pudesse chegar a esse momento. Então, eu agradeço a atenção e passo a palavra ao prefeito. Nós estamos, neste momento, dando um passo, para mim e para nós, extremamente importante, e um passo que nós entendemos necessário de ser dado. Estamos colocando um voto de confiança em todos aqueles que nos restaurantes, nos bares, restaurantes, foram aqueles que neste momento passaram até dificuldades grandes. Mas é um local onde se permite também um nível de transmissão de vírus muito grande. Nos bares foram aqueles que mais a nossa fiscalização foi obrigada a fechar. Quero dizer que, se por acaso não tivermos a condição de ter um compromisso forte e formal, da mesma forma como a gente está voltando a abrir, a gente volta a fechar mais uma vez. Esse é o segmento que mais precisa colaborar, principalmente os bares. Os restaurantes são
Eu conheço muitos proprietários de restaurantes, muito profissionais. Mas em alguns bares, as pessoas às vezes não entendem a importância que é preciso ser dada para evitar a transmissão do vírus. Portanto, nós estamos dando esse crédito de confiança. Eu espero poder ter de volta essa condição de que as pessoas cuidem muito bem daqueles que são os seus clientes. Nós prorrogamos também o IPTU, né? A prorrogação do IPTU vai até o final de setembro agora. Nós estaremos revendo essas questões a cada dia que precisem serem revistas, para que nós possamos também, entendendo as dificuldades das pessoas, prorrogar cada vez mais circunstâncias que as pessoas não puderam efetivamente fazer aqueles seus pagamentos. Eu volto agora a Melissa, ela tá ok para que a gente possa... Melissa, é possível que você possa... Ok, Melissa. Bom dia, prefeito Couber, bom dia, secretário Antônio Carlos, Edson Borges e todos os jornalistas aí que estão participando. Hoje estamos completando praticamente 5 meses do início dessa pandemia e com boas notícias. Apesar da epidemia ainda estar presente na cidade, nossos dados estão melhorando. Passamos o nosso pico, estamos aí com uma tendência de queda desse número de casos, com redução da mortalidade na última semana. Tivemos um aumento da mortalidade na semana de julho e vemos essa tendência à queda clara no nosso município. Ontem tivemos a nossa fila de pacientes para internação por Covid zerada nas policlínicas e na UPA municipal. O número de internações também diminuiu consideravelmente, já chegamos até 80 pacientes. Está cortando áudio, né? 40 e poucos pacientes. 50 internados e o número de graves vai reduzir. Tempo, Doutora Melissa, você consegue ouvir a gente? O seu áudio está muito ruim. Cada vez melhor. Está ruim o áudio? É a internet. É a internet. Agora melhorou um pouco, Melissa. Melhorou? Agora, ok. Tá. Okay. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram alguma coisa? Renata? Doutora Melissa, o início a gente ouviu bem. Depois embolou e a gente não conseguiu ouvir mais nada. Ok, Melissa. Eu vou iniciar, tá? Para a gente até onde vocês pararam. Então, estamos aí com 5 meses do início da final de junho. Por conta desse pico, tivemos um aumento da mortalidade em algumas semanas de julho e já vemos novamente uma tendência à redução dessa mortalidade, com tendência à queda da nossa curva. Cada semana temos um número menor de pacientes positivos e isso testes. Melissa, infelizmente a sua quantidade de dados, a comunicação não está bem, nós estamos lhe ouvindo, mas de qualquer forma está entrecortando, mas as notícias que você deu são notícias que nós entendemos positivas, eu transmitirei aqui também, mas é importante que você possa ter participado conosco. Te agradeço, Melissa, muito obrigado. Eu gostaria de deixar aberto também, a partir de agora, aqueles que estão conosco. Lhe agradeço, Melissa, muito obrigado mesmo. As informações que Melissa traz são informações que nos mostram uma redução da quantidade de casos, da gravidade dos casos, e o que ela disse que no final de semana, nós também, nas nossas UPAs e policlínicas, o número de casos caiu bastante. Portanto, existe realmente um momento no qual há um decréscimo do número de novos casos e da gravidade dos casos também, que neste momento chegam
para o atendimento nas nossas policlínicas, nas nossas UPAs, como também no hospital de campanha. Eu quero pedir desculpas a todos pelas intercorrências do que aconteceu hoje aqui com relação à transmissão, mas fico à disposição para que nós possamos responder às perguntas que certamente os senhores nos trarão. Eu quero agradecer agora também a Ione Costa, que é a nossa segunda tradutora de Libras, a exemplo da Samara, que conosco hoje aqui ampliam nossa capacidade de comunicação. Estou à disposição de vocês. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero passar a palavra para o jornalista Hammurabi Dias para as perguntas. Quem tiver interesse de fazer pergunta, por favor, sinaliza aqui no chat. Bom dia a todos e todas que participam da coletiva, bom dia ao prefeito e secretários. Começar por esse último assunto que foi debatido, prefeito, com relação a essa reabertura dos bares e restaurantes. Gostaria que o senhor explicasse mais um pouco mais em detalhes, essa questão da ocupação, o limite de ocupação que eles terão para o funcionamento e de que forma será feita a fiscalização nesses estabelecimentos para que realmente sejam cumpridas as normas que são estabelecidas, né, os padrões de higiene e de funcionamento estabelecidos. E a segunda pergunta é sobre o que aconteceu esse último domingo no Hospital Clériston Andrade II, sobre essa questão desse incidente que ocorreu com relação a essa troca de corpos. A gente sabe que a perda de um familiar é algo muito doloroso e isso amplia quando há essa questão de uma troca de corpos, de um incidente como esse. O hospital acabou revelando alguns padrões de protocolos que estão sendo adotados para corrigir esses erros, e no hospital de campanha de Feira de Santana, quais são os protocolos que são adotados para que não ocorra uma fatalidade, um deslize, um erro como esse, prefeito? Eu gostaria de deixar a Hammurabi bem claro, é uma questão que diz respeito ao Hospital Clériston Andrade, portanto, cabe ao hospital fazer as suas análises. No nosso hospital de campanha, desde o princípio, nós temos protocolos muito rígidos com relação à identificação, com relação à identificação do paciente e dos familiares também, e tem regras muito claras. Hoje de manhã, inclusive, nós já conversamos a respeito da situação lá com as pessoas que trabalham, e o pessoal nosso que está nesse momento lá no hospital de campanha, aproveitando essa circunstância que já ocorreu, para que a gente possa também reforçar os nossos critérios para evitar uma circunstância como essa que aconteceu, que é uma circunstância realmente difícil, constrangedora, mas cabe a explicação ao Hospital Clériston Andrade. De nossa parte, todo o cuidado que estamos tendo é para evitar problemas como esse, com a identificação de pessoas, com pulseiras, com a identificação a entrada e a saída, com fotografias. Isso pode ser feito hoje por celulares e de uma forma muito, muito prática também, para que a gente evite problemas como esse. Mas, de qualquer forma, cabe ao hospital fazer as explicações necessárias. Eu queria pedir ao secretário Borges Júnior, o jornalista Hammurabi pede informações sobre os distanciamentos, Antônio Carlos, e sobre a fiscalização. O secretário Moacir está conosco aqui acompanhando. Sobre a fiscalização, eu posso responder logo em seguida. Em relação aos restaurantes, a abertura será das 11 às 15 horas e o jantar das 17 às 21 horas. A capacidade instalada é de 40% e será proibido self-service, só atendimento à la carte e o distanciamento de uma mesa para outra de 2 metros. Esse é o que ficou estabelecido dentro do decreto. Voltando, Hammurabi, dizer que esse é um decreto que estabelece tudo isso, foi aqui organizado com os sindicatos, com todos aqueles que participam destas ações. Portanto, não é uma questão de decisão apenas do município. Vários outros estados, várias outras cidades também estão reabrindo áreas desse tipo, com a colaboração dos proprietários e dos clientes. E quem vai fiscalizar isso? A nossa fiscalização preventiva integrada, que continua fazendo esse trabalho. Quando não for obedecido, nós vamos ter o fechamento e, aí sim, a partir de então, cada vez mais dura,
a cassação de alvarás. Espero que tanto os clientes quanto aqueles que são os proprietários cumpram essas decisões, porque elas são importantes e necessárias para que permaneçamos com esse nível de flexibilização que nós estamos tomando. Então, damos um passo nesse momento necessário, mas com aviso. Se por acaso não houver cumprimento, além do fechamento e da cassação dos alvarás, a gente pode também recuar nessa nossa prática de flexibilizações. Agradeço as respostas. Obrigada, Hammurabi, pela participação. Bom dia para você. Passo a palavra agora para o jornalista Danilo Freitas, da Rádio Sociedade News. Oi, Danilo. Passar a palavra. Danilo parece que saiu. Vou passar a palavra para a Dandara Barreto. Oi, Danda, bom dia. Danda, pode fazer sua pergunta. Danda não está conseguindo fazer a pergunta. Danilo entrou, eu vou passar a palavra para ele. Danilo Freitas, Rádio Sociedade News FM. Pode fazer sua pergunta, Danilo. Será que está tendo algum problema? Será que nós estamos com alguma dificuldade de contato? Hammurabi, eu ouvi muito bem, não sei se o problema é nosso, o que for, estamos prontos para tentar resolver. Me ouve agora, prefeito? Muito bem. Obrigado, Danilo. Bom dia. Ok. Bom dia, prefeito. Bom dia, Renata. São duas perguntas que eu já faço neste momento. Primeiro, sobre um protocolo. A prefeitura retomou com o comércio, flexibilizou na última semana, com previsão de 15 dias de duração do decreto, e agora com flexibilização, com a retomada de bares e restaurantes. O município vai traçar um protocolo com relação a leitos, ocupação de leitos, para determinar essa retomada e como irá funcionar, ou isso é discutido apenas com o comitê e a prefeitura? Então, queria saber se há um protocolo com a taxa mínima de ocupação máxima para que ocorra essa retomada dos setores comerciais. E a segunda, prefeito, é sobre o auxílio alimentação da rede municipal de ensino. Já se passaram mais de 100 dias e me parece que é muito pouco para o município do Porto de Feira de Santana aguardar uma decisão da justiça para que possa beneficiar e assistir as crianças da rede municipal. Há uma possibilidade de acordo, busca de parceria com empresas na cidade. Feira tem bastante indústrias, mesmo aquelas que não são do setor de alimentos. É possível que a prefeitura, o secretário, que inclusive há pouco tempo era superintendente da SUDENE, possa buscar articular parcerias para auxiliar essas crianças? Agradeço pela resposta. Agradeço a você, Danilo. Com relação à primeira pergunta, com relação nós temos hoje 50% de leitos de UTI disponíveis, então nós temos uma certa segurança do ponto de vista de retaguarda. Evidentemente que se isso voltar a ter números preocupantes, Salvador, por exemplo, está próximo de 70, aí os cuidados voltam a ser maiores. Então, por enquanto, nós temos essa segurança, até porque eu estou falando de 50% de leitos do nosso hospital. Eu não estou falando dos mais de 50 leitos existentes no Hospital Geral do Estado. Então, nós temos um quantitativo em Feira de Santana que nos dá a condição de segurança do ponto de vista médico, se houverem necessidades, para poder utilizar. Uma coisa não dá para vincular com a outra, dá para ter como parâmetro, não como vinculação. Nós temos
20 leitos dos 50 leitos internados hoje no hospital, leitos clínicos, no hospital de campanha. Devem ter lá no Hospital Clério Strandari, no mínimo, mais uns 40. Então, nós temos um número razoável de quantidade de casos, não só de Feira, nesses outros hospitais do Estado, mas que nos dão segurança de poder dizer que esse tipo de trabalho de flexibilização pode ocorrer com segurança também. Mas não tem uma vinculação uma com a outra. Tem que ter quantos leitos para poder liberar? Não. Tem que ter uma quantidade de leitos suficientes para, na necessidade, a gente poder dizer que, se for o caso, eles serão totalmente utilizados. Com relação à questão da merenda escolar, nós hoje estamos homologando a licitação que nós temos em andamento, porque essa licitação estava parada em razão dos problemas aí, e nós precisamos comprar com licitação. Hoje, inclusive, está tendo uma reunião do Conselho de Alimentação da Secretaria com o próprio secretário, para que o próprio Conselho recomende a dispensa de licitação. Mas estamos seguindo esse tipo de cuidado, até porque nós estamos vendo o que está aí na CGU, tá certo? E a CGU está buscando hoje, em Feira de Santana, recebemos o ofício na sexta-feira, para identificação de pessoas que pudessem ter recebido irregularmente o auxílio do governo federal. Isso está acontecendo toda hora. Recebemos vários pedidos de cumprimento da legislação com relação ao que nós temos que fazer. Sei das dificuldades que as crianças estão passando em vários segmentos, inclusive nesse, principalmente na escola que está fechado. Mas é preciso que a gente ajude também nessa questão da alimentação, e, mais ainda, se nós temos, como vamos ter, a licitação homologada para que a gente possa utilizar dos recursos que nós temos de merenda escolar e da licitação feita para poder a distribuição ocorrer. Eu estou entendendo, você falou aí de participação de indústria e de outras, o secretário, evidentemente, foi superintendente da SUDENE há 3 anos atrás. Eu encontrei o superintendente novo da SUDENE lá em Brasília na última quarta-feira, o seu chefe de gabinete também, que é um feirense, mas infelizmente eles não podem nos ajudar diretamente aqui nesse momento agora. De qualquer maneira, estou fazendo todo o esforço possível para que nós possamos distribuir os alimentos e haja uma segurança absoluta na aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação. Danda, você quer tentar fazer a pergunta agora? Será que você conseguiu resolver a questão do áudio? Não está conseguindo fazer. Vou aproveitar olhar o passeio. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, Danda, agora não. Meu fone que estava com problema. Então, a minha pergunta, prefeita, é com relação ao transporte público, né? Mais uma vez, eu venho fazer essa pergunta, porque continua sendo uma reclamação muito frequente a questão da superlotação nos ônibus. A última vez que nós procuramos a Secretaria Municipal de Transporte de Feira de Santana, a informação que foi passada para a gente é que a quantidade de usuários, né, de passageiros, não cresceu, por isso a quantidade de ônibus permaneceria também a mesma. E eu queria saber do senhor se houve alguma progressão com relação ao diálogo que o senhor ficou de ter com as empresas que passam por esse momento de crise, com a própria secretaria, para amenizar essa questão das aglomerações nos ônibus, que tem sido muitas, né, talvez depois das filas de banco, talvez a situação que inspira mais cuidado com relação à aglomeração na nossa cidade. Eu agradeço, Dandara, você voltar a esse tema, e estou informado pelo secretário Saulo que uma das pessoas responsáveis por uma das empresas estará em Feira de Santana na próxima quarta-feira. A pessoa é de São Paulo e vai chegar aqui na quarta-feira, que é o sintoma que nós estamos tendo de que é preciso, e nós estamos dialogando com as empresas para ver o que é possível ser feito. Volto a repetir, existe uma medida provisória que está em vigor, que permite que o governo federal pague parte da redução de salários que as empresas fizeram. Então, em Feira de Santana, exemplo de outras cidades do Brasil, as empresas reduziram salários, colocaram pessoas fora do trabalho,
para poder reduzir as suas despesas. E essa complementação é feita por uma medida provisória e o governo federal paga esse tipo de complementação. Essa medida provisória vai até setembro. Então, esse limite que as empresas e os sindicatos, porque houve um acordo entre ambos para que isso acontecesse, e os trabalhadores não tiverem perdas maiores, nós estamos no limite do que as empresas apresentam dentro do que essa medida provisória está sendo aplicada. O que nós estamos negociando com as empresas, e aí tem que ter pagamento sim, porque trata-se de contratação de novas pessoas para poder continuar esse trabalho, principalmente nos horários de pico. Estamos verificando exatamente esse nível de negociação que para nós é necessário que aconteça dentro dos limites orçamentários que nós temos. Eu tenho mais uma pergunta, se me permitem, com relação aos testes, né? Foi anunciado na semana passada que testes PCR poderiam ser feitos nas unidades de forma mais abrangente, né? Sempre foi algo muito restrito. E a gente tem uma população, um percentual da população muito baixa que foi testada em Feira de Santana. Como é que vai funcionar essa questão dos testes PCR, prefeito? E qual é a capacidade? A gente está falando de quantos testes, quantas pessoas poderão ser testadas com eles? Dandara, nós não recebemos ainda os testes PCR que serão enviados pela Secretaria de Saúde do Estado. O teste PCR é aquele teste que é feito nas narinas das pessoas ou na cavidade orofaringeana. É colocado um swap, que é aquele pauzinho com uma pontinha de algodão, retirada a secreção nasal ou da orofaringe, e é colocado para poder se fazer uma placa de Petri, que é um local onde o vírus se reproduz. Logo em seguida é feito um extrator de DNA, o termo do equipamento é esse, é retirado do DNA do vírus, que é colocado numa lâmina e o LACEN, em Salvador, ou outra entidade, faz a leitura através de microscopia eletrônica daquele DNA do vírus. Portanto, é um teste chamado teste de padrão ouro, porque ele tem 99% de chance de ser positivo. Então, quando o técnico, quando o biólogo, quando o médico, como biomédico, olha lá no microscópio eletrônico e identifica que o DNA é do vírus, evidentemente que a pessoa foi positivo para o coronavírus. Então, não recebemos ainda a quantidade e a leitura desse teste tem que ser feita lá no LACEN, em Feira de Santana. Nós não fazemos esse tipo de procedimento. Portanto, assim que nós tivermos, nós vamos colocar quantitativo de testes necessários para que a gente possa utilizá-lo também da melhor forma. Sei que o limite são apenas 2 perguntas, mas eu tenho mais uma curiosidade a respeito dos testes rápidos, né? A CESAB determinou que é para eles serem divulgados no boletim epidemiológico, e eu queria saber de que forma isso vai acontecer e o que é que está acontecendo com as pessoas que testam positivo no teste rápido, já que a chance de falso positivo é muito grande. Eles vão entrar mesmo assim para as estatísticas, prefeito? Que bom que você volta a tratar desse assunto para dizer que, por determinação do Ministério da Saúde, o teste rápido, que evidentemente você mostra aí que tem 50% de chances, em alguns casos, de ser falso positivo, nesse caso, ele poderá ser divulgado, e é divulgado por nós, quando tem uma correlação clínico-laboratorial. Quer dizer, se a pessoa teve contato com alguém, se a pessoa tem sintomatologia adequada, tem que ter uma relação clínico-laboratorial. O teste rápido, por si só, apenas, nós não fazemos a divulgação pela possibilidade de um nível de erro grande. Mas quando tem uma relação clínico-laboratorial, nós fazemos sim essa divulgação, até porque ele tem muito mais força, vamos dizer assim. Se alguém tem um contato com alguém positivo e testa positivo, a chance dele ser positivo é muito maior. Mesmo assim, ele vai ser testado pelo PCR logo em seguida, porque o teste ouro é necessário que seja esclarecido que será efetivamente o teste definitivo. Aqui em Feira até agora, Dandara, 26.212 testes rápidos foram realizados aqui pela Prefeitura de Feira de Santana. Dandara, eu gostaria que você, por favor, transmitisse a Antônio Lomes os nossos pêsames pela perda do familiar do seu irmão ontem na cidade de Serrinha. Transmita nossos sinceros pêsames tanto a Antônio Lomes quanto a Tânia Lomes e sua família. Lhe agradeço. Perfeito. Pode deixar.
Obrigada, Danda, pela participação. Augusto Ferreira pediu para eu fazer as perguntas dele, do blog O Protagonista. Então, a primeira pergunta dele: prefeito, os bares, por que não entraram nessa flexibilização agora? Ele quer saber sobre isso. Nós fizemos exatamente a questão de lanchonetes, restaurantes. Existem os bares e restaurantes, então nós vamos flexibilizando na medida em que todos esses setores possam ter as suas responsabilidades e responsabilizações adequadas. O que nós mais fechamos neste período foram bares, principalmente, ou quase que totalmente, os bares nos bairros de Feira de Santana. O descumprimento do decreto. Ele tem mais uma pergunta, ele quer saber como é que fica a situação das academias aqui em Feira de Santana. Estamos exatamente reunidos hoje para poder também entrarmos nessa questão da flexibilização com as academias, inclusive com os protocolos necessários para que isso possa acontecer. E vão ser feitos paulatinamente, não é algo que a gente faça de uma vez só. Mas as academias também, todas elas, tá certo, já estão conosco, já existem protocolos. Inclusive, ao terminar aqui, eu terei uma reunião com o ex-secretário superintendente Maurício Carvalho também sobre esse tema. Passo a palavra agora para o jornalista Carlos Augusto, do jornal Grande Bahia. Bom, saudações, prefeito Colbert Martins, equipe de governo, colegas da imprensa e as pessoas que nos acompanham neste momento. Eu gostaria, mais uma vez, de prestar solidariedade a todas as pessoas que sofrem da Covid-19, que perderam seus familiares e que passam por restrição orçamentária. Aproveito o espaço, prefeito, para informar que nós estamos enfrentando problemas tecnológicos com o jornal, desde sábado às 13 horas, mas nossa expectativa é solucionar entre hoje e amanhã de manhã esse problema, para ficarmos 100% online. Prefeito, uma notícia interessante é que as medidas restritivas se traduziram em uma queda do número de pessoas infectadas com resultados sendo informados diariamente, ou seja, chegamos a quase 200 casos dia e hoje estamos com menos de 100 casos dia, o que é uma notícia muito interessante. Ao mesmo tempo, novas medidas de flexibilização das atividades estão sendo implementadas. Ainda assim, eu lhe pergunto, prefeito, tanto a ONU quanto a OMS informam que o problema da Covid-19 deve durar por 2 anos. O senhor acredita que ainda assim não é necessário transformar esse hospital de campanha em um hospital permanente, como uma unidade permanente do município, observando que a contratação de serviços de saúde sempre são bem mais caros do que a autorrealização do serviço pela gestão municipal? Essa seria a primeira pergunta, prefeito. Carlos, a gente vai ter que avaliar exatamente como nós vamos ter as ações de saúde pós-epidemia. Eu não farei isso agora porque nós estamos diante ainda de um quadro que não está completamente estabilizado. Então, vamos permanecer com a atividade do hospital de campanha durante o tempo que for necessário para que nós tenhamos a segurança das pessoas que, por Covid, precisarem dos seus serviços. O que você está colocando aí é uma questão importante, que é uma questão chamada da segunda onda do ponto de vista das doenças pré-existentes. Então, a quantidade de pessoas que têm problemas do coração, que continuam tendo, problemas renais, que continuam tendo, problemas hepáticos, que continuam a ter, até podem ter se agravados, problemas gastrointestinais, problemas neurológicos, esse tipo de paciente precisará de ter o atendimento que volte a ser o atendimento normal e amplo. Então, nós precisamos ver as ações que vão decorrer logo em seguida a esta epidemia para que a gente possa ampliar as ações todas que dizem respeito à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Então, o que você coloca nesse momento é uma questão específica do tratamento, que é a questão da internação, que é a questão hospitalar. Mas eu acho que nós temos que abrir esse leque na discussão toda para poder voltarmos a ter fortemente uma ação muito grande, principalmente de telemedicina. Nós estamos aprontando aqui esse tipo de ação na nossa cidade, porque já é uma realidade no país, uma realidade no mundo, é preciso que nós tenhamos essa possibilidade também, principalmente com vistas a diagnósticos, com vistas a exames
e com vistas a determinados tipos de tratamento e prevenção. Mas é um assunto que vai ser colocado exatamente no momento adequado. Hoje, dia 6, nós completamos aí 5 meses da epidemia, e eu acho que ainda nós temos algum tempo para poder convivermos com isso. Seu áudio não está aberto. Pronto. Prefeito, muito obrigado. Desculpa. Prefeito, com relação, é um tema que foge um pouco da pauta estabelecida pela Secretaria de Comunicação, mas que é muito importante, porque tem a ver com a questão da infraestrutura da cidade. Eu lhe pergunto, o senhor lançou um pacote amplo de obras recentemente, né, obras que são fundamentais para as comunidades, para os bairros, distritos e povoados. Por outro lado, as chuvas, como acontecem de forma frequente, têm deteriorado o pavimento urbano. Então, eu lhe pergunto, como o senhor está vendo essas duas questões? Existe alguma perspectiva de inauguração de obras e com relação à recuperação do pavimento urbano e de limpeza em várias ruas da cidade, várias vias da cidade, melhor dizendo, que estão necessitando urgentemente passar por um processo de limpeza urbana? Carlos, hoje pela manhã, eu acordei cedo, eu gosto de fazer minhas práticas de exercício, e hoje chovia em Feira de Santana, por volta das 10 para 6 até as 6h30. Andei hoje de manhã, inclusive, em alguns períodos com chuva. Felizmente, a nossa cidade voltou a ter algo que não tinha tantos anos atrás, que é um período chuvoso de mais de 4 meses. Isso, efetivamente, causa problemas nas estradas rurais, causa problemas no piso. Hoje de manhã, antes de começarmos a nossa conversa, eu falava lá com o secretário Sebastião, das licitações, que hoje estarei assinando, daqui a pouco, homologando uma compra grande de asfalto para que nós venhamos a fazer uma requalificação do piso. Não é tapar buraco, não. Agora é tirar o que não está bem e requalificar, fazer novamente para que as coisas possam funcionar. Nós estamos também assinando, o secretário Brito deve estar comigo aqui amanhã ou quarta-feira, assinando aqui para que a Fundação Escola Politécnica venha fazer um projeto de drenagem urbana de Feira de Santana, porque a gente faz as pavimentações, não tem drenagem suficiente, a água, em Feira nós temos um lençol freático que é elevado, na hora que essa água vem de baixo para cima, o que funciona em Feira ainda é o paralelepípedo, porque o asfalto ele sofre muito a influência desse tipo de oscilação do lençol freático. Na SMT, né, o superintendente Arthur, com quem estivemos ontem, no próprio domingo, nós temos uma ação na SMT que começa também essa semana, de cruzamentos, áreas de cruzamento em Feira de Santana, com pista de redução de velocidade, pista de aceleração, enfim, com pinturas de faixas, com uma característica de proteção aos transeuntes que utilizam essas suas, por necessidade de passar, nesses cruzamentos. A ideia é que nós vamos atuar em uns 30 ou 40 cruzamentos da cidade de Feira de Santana. Eu acho que tudo isso vai colaborar muito para poder melhorar o piso da nossa cidade. Renato, Prefeito. Só um minutinho, Augusto. Eu estou observando aqui nas mídias sociais as notícias já de alguns sites e tem alguns editores colocando que os bares estão autorizados a abrir. Não são bares, são apenas restaurantes autorizados a abrir. Os bares não estão autorizados a abrir. Então, peço aos colegas que, por gentileza, corrijam a informação para que não haja confusão, tá bom? Muito obrigado. Ok. Concluindo minha participação, prefeito, e me despedindo de todos e agradecendo por essa oportunidade de participar da entrevista coletiva, o senhor tem previsão de inauguração de alguma das obras que fizeram parte do pacote lançado pela administração municipal? Sim, nós vamos, se não inaugurar, porque existem limites por causa do período eleitoral que começa logo agora no dia 15, mas a entrega desse tipo de serviço vai acontecer. Aqui na Senhor dos Passos, no Projeto Centro, inclusive, essa parte que vai da Avenida Sampaio até a Bernardino Bahia, ela estará pronta até o final do mês de outubro. Uma parte do Feira Tênis Clube, a parte antiga do Feira Tênis Clube, que vai ser uma escola para crianças com deficiência, até o dia 21 de outubro deverá estar pronta e entregue. E o ginásio Péricles Valadares também, só para pessoas, para esportes para pessoas com deficiência, também
até esse período de outubro. E mais, né, 170 pavimentações, tem mais de 11 escolas que estão sendo construídas e recuperadas, enfim, a vida continua, tá, trabalhando normalmente, as duplicações dos viadutos que começam agora também, e nós vamos ter uma conversa essa semana aqui sobre o contrato que a Prefeitura de Feira está assinando com a Embasa e com o governo do Estado da Bahia, com relação ao contrato de utilização de serviços públicos da Embasa em nossa cidade. Obrigada, Carlos Augusto, pela participação. Bom dia para você. Passo a palavra agora para Andréa Trindade, do Acordo da Cidade. Bom dia, Andréa. Bom dia. Bom dia a todos, prefeito, Renata, colegas. Algumas perguntas, né, que a gente ia fazer já foram feitas pelos nossos colegas, mas tem uma que foi de um ouvinte hoje de manhã, e eu gostaria que o prefeito reforçasse a questão da abertura de igrejas, qual é a determinação em Feira de Santana, e também com relação às academias. André, com relação às igrejas, o município nunca restringiu. Quem tem restrições aqui aplicadas é o governo do Estado da Bahia, com relação a números de frequentadores, de praticantes, como também o governo do Estado da Bahia limitou a abertura de igrejas. Mas é um decreto do Estado. Então, do ponto de vista da Prefeitura, nós entendemos que, guardadas as proporções do número de pessoas, eu não veria dificuldade maior em que as igrejas pudessem ter uma frequência conquanto mantivessem aquele nível de distanciamento. Então, não é a Prefeitura que restringe esse tipo de frequência às igrejas. E com relação a igrejas... As academias. As academias, nós estaremos discutindo daqui a pouco também, tá certo? No protocolo já foram, desde a semana passada, já foram colocados protocolos, nós já aceitamos os protocolos aqui colocados para o nível de segurança dentro das academias. Uma dessas questões, por exemplo, é que muitas delas, estão todas fechadas com ar-condicionado e não tem condição de abrir janelas e permitir a aeração. Então, nós estamos discutindo alguns detalhes, mas a tendência nossa é exatamente a mesma tendência até aqui, que é de flexibilização com responsabilidade também do setor. Ok, prefeito, obrigada. Obrigado. Vou fazer a pergunta do jornalista Denivaldo Costa, da Rádio Subaé, e do site Portal Cidade Gospel. Nas redes sociais, há vários questionamentos sobre as mudanças do centro da cidade que se faz necessário. Porém, com a situação da Covid-19, a remoção dos comerciantes pode piorar a situação financeira deles. Um internauta sugere que a mudança seja escalonada e não de forma imediata. Qual a opinião do gestor sobre o assunto? Denivaldo, que nós estamos lá o secretário Antônio Carlos está aqui ao nosso lado também, lá no Shopping Popular, nós estamos convidando as pessoas para poder irem para lá, porque lá nós temos muito mais segurança do que quem está nas ruas, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Então, lá, inclusive, as pessoas estão indo, estão sendo testadas, e da mesma forma, como nós flexibilizamos os shoppings, tá certo? Tanto o Popular, o Feiraguai, quanto os shoppings da nossa cidade como um todo, tá certo? O Boulevard e os outros, nós temos no Shopping Popular uma condição muito mais segura para todas as pessoas que queiram ir para lá. Mais de 1.200 pessoas, não é isso, Antônio Carlos, já assinaram os seus contratos, estão arrumando as suas lojas. O que nós entendemos é que lá essas pessoas têm muito maior segurança do ponto de vista da saúde. E nas ruas, num momento como esse, com tanta chuva, com tanta dificuldade, né, das pessoas viverem nas ruas, eu imagino que num local como o Shopping Popular, elas estarão muito melhor abrigadas também. E tem muita gente aí fazendo uma comparação que eu também faço, né? Muita gente não acreditou no Feiraguai. Isso tem uns 20 e tantos anos. Tem gente arrependida até hoje. Quem não quiser ir agora, vou corrigir bem, quem não quiser ir agora, eu acho que vai ser muito como aquele pessoal que queria ir na época para o Feiraguai, não acreditou, e o Feiraguai hoje é a potência que é. O segundo Feiraguai de Feira certamente vai funcionar aqui embaixo agora, pertinho aqui do centro de abastecimento. Tem mais uma pergunta. Vários profissionais de saúde no Brasil discordam do teste rápido, pois
não refletem a realidade dos fatos, mas as instituições optaram por essa modalidade para testar a comunidade. Diante dos fatos, qual o valor investido pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana nos testes rápidos no município e quais os valores dos demais, também adquiridos pela Secretaria de Saúde? Eu vou lhe informar, eu não tenho aqui na cabeça para poder te dizer quais foram os valores que nós compramos, dos testes que nós recebemos também e que estamos aplicando. A grande maioria dos testes recebidos em Feira de Santana são da Secretaria de Saúde do Estado e também do Ministério da Saúde. Fizemos uma compra, não te dou o valor exato aqui agora, tá certo? Mas vou te dizer exatamente quanto é que são. Os últimos, nós compramos 20 mil testes, foram a última compra que nós fizemos. Eu não te dou o valor específico aqui agora, porque eu não o tenho aqui também. Mas o que nós dispunhamos lá naquele período, lá em março, era de teste rápido, a maioria produzidos na China. E esses testes, quando aqui vieram, são testes que tinham, desde lá, um nível de confiabilidade máximo de 50%. Nós sabíamos disso. Então, positivo 50%, e falso positivo 50%. Então, era o instrumento que se tinha, o outro era o PCR. Então, nós adquirimos, como boa parte das prefeituras do Brasil inteiro, inclusive também das clínicas privadas, utilizaram um teste rápido, chamado teste sorológico. E qual é a diferença disso? É que se existir um vírus circulando no seu organismo, no meu organismo, ele transitará pelo sangue. Tem que ter uma quantidade de vírus, o nome é viremia, alta ou mínima, para você poder perceber, se você tirar sangue da veia, que é um acesso mais central, portanto mais forte, ou da ponta do dedo, que é mais distante, de menor sensibilidade, mas se você não tiver uma quantidade de vírus que permita a identificação naquele dia, naquele momento, você vai ter um resultado falso negativo. De repente, isso demora mais tempo para a quantidade de vírus circulantes poder ser testável, poder ser identificada. Então, na realidade, esse é o uso que foi feito, necessário porque naquele momento era o que se tinha. O PCR, eu volto a explicar aqui mais uma vez, é um teste de muito boa qualidade, mas ele depende, primeiro, de alguém para poder fazer uma retirada nas narinas das pessoas e na orofaringe. Não é qualquer pessoa que faz isso. Incomoda, né? Eu já fiz umas 2 vezes, eu sei que incomoda. Então tem que ser alguém que saiba fazer. Segundo, é colocado numa solução para ser preservado. Terceiro, ele tem que ser colocado numa placa para que o vírus se desenvolva e cresça nessa placa. Quarto, tem que ter um instrumento chamado extrator de DNA, que retira o DNA do vírus. Coloca numa lâmina e alguém vai ter que olhar para poder dizer esse DNA é do vírus. Então, isso tem uma certa demora, 24, 48, 72 horas, a depender da quantidade que se tem. É preciso ser colhido aqui em feira, o PCR, colocado de forma acondicionada com temperatura e levado para Salvador de carro. Todo dia isso é feito. E lá ele é colocado numa fila para ser examinado, a exemplo de outras cidades que demandam o laboratório central em Salvador. Então, ao esperar todo esse tempo, nós tínhamos que optar, de alguma forma, por um teste que pode não ser o mais sensível, mas era o mais necessário e ajudou muito, tá certo? Ajudou muito no princípio, hoje ajuda ainda, principalmente com a correlação clínico-laboratorial. Agora, com a quantidade de valores, eu vou te dizer exatamente quanto custaram as compras que aqui fizemos. Passo a palavra para o jornalista Jânio Rego. Bom dia, Jânio. Bom dia a todos. Não é bem nenhuma pergunta, é uma dúvida. É um questionamento sobre a pergunta, por sinal, muito bem elaborada, de Danilo Freitas, sobre a questão da merenda escolar. E a minha dúvida não é nem a pergunta dele, foi muito bem feita, mas a dúvida é com relação à resposta do prefeito, e não foi por causa do áudio. O áudio estava perfeito, mas foi por causa de alguns pontos que eu vou aqui destacar. Um é que não ficou muito claro para mim
na resposta a questão da licitação. Ou seja, nós estamos há 5 meses com a pandemia, ou mais, né? Esse é o cálculo da quarentena. Há 5 meses. Então, não havia merenda escolar licitada durante todo esse tempo, e foi preciso fazer agora uma licitação. Essa questão fiquei em dúvida sobre isso, né? E se o prefeito puder esclarecer, acrescente qual foi o problema que essa licitação não foi feita há 5 meses. É por aí, somente. Um abraço, muito obrigado. Jânio, obrigado por você ter clareado a pergunta do Danilo também, mais fortemente ainda. Existia merenda escolar, sim, para as escolas, né? Para as escolas, elas tinham merenda escolar para as crianças. O que nós estamos comprando agora é uma quantidade grande, em grande quantidade, para se transformar em cestas, para se distribuir. A merenda existia. E existia um problema com relação à distribuição dela mesmo, porque era uma licitação com 5 lotes. 3 foram completados, 2 outros não. Enquanto a licitação toda não é completada, ela não termina. Então, nós estamos aqui, neste momento, suspendendo 2 lotes da licitação, comprando os 3, para poder nós fazermos cestas básicas, aí sim, fazer cestas para distribuir para as pessoas. A quantidade de alimentos existentes nas escolas eram suficientes, sim, desde quando eles fossem preparados e distribuídos entre as crianças e os estudantes. Mas o quantitativo de alimentação preparado na escola é diferente de uma cesta básica. Nós estamos aqui retirando alimentos em quantidade maior para transformá-los numa cesta básica e distribuir aos familiares. Então, merenda escolar tem, sim. Preparada na escola também tem. Agora, para distribuir cesta básica, o que é que nós estamos fazendo agora, o quantitativo é outro completamente diferente. Então, nós reunimos todos os valores que nós temos disponíveis de merenda escolar, vamos comprar um quantitativo de produtos em maior quantidade, transformar em cestas e entregar a familiares. Estamos pretendendo fazer em torno de 20 a 30 mil cestas para os familiares com o quantitativo de recursos que nós temos da merenda escolar. Já foram distribuídas cestas básicas para alguns grupos de mães de alunos, especialmente os das creches. São 18 ou 17 creches. Esses aí, a quantidade que nós pudemos arrumar das doações que foram feitas, nós fizemos distribuição inicialmente para esse grupo que nós entendemos mais vulnerável também. E na zona rural, em algumas circunstâncias também, essas pessoas receberam merenda escolar. Passa a palavra para o jornalista Rafael Velame, da Rádio Globo. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Bom dia. Eu queria só entender um ponto aí. O decreto diz que restaurante pode funcionar e bar não. Como é que vai ser feito essa fiscalização? Já que tem muito restaurante que é bar e muito bar que é restaurante. Como é que vai ser feita essa separação, prefeito? Rafael, tem bares, restaurantes e restaurantes, bares, isso é verdade. Tem bares que são só bares, vendem só bebida, evidentemente, tá certo? Essas características do bar, que é apenas o bar fornecedor de bebida, essa nós não incluímos. Agora, aonde tem essa dupla face de bar-restaurante, evidentemente, estão incluídos na categoria de restaurantes. Então, a separação de mesas vai ter que ser a mesma, o distanciamento vai ser o mesmo, enfim, essas condições de quem fornece alimentação está dentro do critério. O critério de apenas bar de venda de bebida é esse que nós não incluímos agora. Então, o que a gente pode dizer que é mais ou menos, numa linguagem popular, aquele boteco, né, dos bairros que só vende bebida, esses não podem funcionar. Esses aí não estão permitidos o funcionamento, não estão agora, nem nós o incluímos. Naqueles lugares onde forneça-se refeição, entra o mesmo critério de restaurante. Separação, mesa separada, lanchonetes, isso aí enquadra-se neste nosso critério de agora.
Então, o critério para se configurar restaurante vai ser o fornecimento de refeição. Se um bar desse fornecer algum tipo de refeição, ele pode abrir. Ele pode abrir. Aí vai ter que ter a separação, a distância de mesa, aí essas situações todas serão cobradas. Se não o forem, esses aí são propensos também a não funcionarem, não obedecendo esse distanciamento proposto pelos restaurantes. Tá bom. Obrigado, prefeito. Obrigado. Agradeço a todos a participação na coletiva desta segunda-feira. Uma ótima semana para vocês. Agradeço a todos vocês. Um agradecimento especial para a Ione Costa, que neste momento é a pessoa que está fazendo as nossas traduções para a Libra. Muito obrigado, Ione. Um agradecimento a Samara Santana, que é a nossa intérprete de Libras. Nós fazemos questão de ter esse tipo de ampliação de comunicação. Ao secretário Edson Borges, que aqui nos acompanha, o secretário Moacir Lima, aqui ao nosso lado também, que a fiscalização preventiva integrada vai ser muito reforçada a partir de agora também. Agradecer a Ricardo, que está aqui ao nosso lado, agradecer a Renata Maia, conosco aqui também, e dizer que do dia 4 de agosto, foi adiado para o dia 10, a entrega de envelopes da licitação internacional da iluminação de LED. Houveram umas mudanças lá na Bolsa de Valores de São Paulo, então o que iria ser entregue de documentos no dia 4 foi mudado para o dia 10 e o leilão continua marcado, o leilão das lâmpadas da iluminação de LED em feira continua marcado para o dia 14 de agosto, não houve nenhum tipo de mudança. E nós estaremos aí, provavelmente amanhã, conversando com todos, mais uma vez, sobre o contrato que a Prefeitura de Feira de Santana assina com a Embase Governo do Estado com relação a serviços de água, esgoto e drenagem em Feira de Santana. Um abraço a todos, muito obrigado.